Bom com vocês? Chegou aí, chegou a terça, a quinta-feira, né? Mais um dia de live. A terça-feira tivemos com um convidado. Hoje, quinta-feira, teremos outro convidado. Convidado estes com apoio de Academia Five. Mais que uma academia, uma família. Bells, corretora de seguros. Um novo conceito na consultoria e gestão de seguros e benefícios. Escola Lápis na Mão, 24 anos ensinando de coração. E a Escola Maria do Carmo, onde o importante é o nível de ensino. Pois é, pessoal, é com o apoio dessas pessoas que a gente consegue estar aqui hoje fazendo essa live. Live essa que conta hoje com o professor Renato, treinador, preparador de goleiros do Floresta. Pra quem não conhece, vai conhecer hoje, hein? Vai conhecer hoje esse cara. Cara é gente boa, gente do bem. Conheço, tive o prazer de conhecê-lo já, pessoalmente, tá? É cara do bem. O garoto é do bem. Daqui a pouco ele tá por aqui. Inclusive, já tá mandando mensagem pra mim. Tá mandando mensagem pra mim aqui já. Pronto, olha, já mandou uma real pra mim aqui. A hora que você quiser, estaria à disposição. Então vamos junto, professor. Vou repetir aqui, né? Vou já. Já vou mandar aqui. Vamos embora. Vamos embora que a turma quer ouvir o senhor, professor. Vamos embora. Então, vamos lá. Show de bola. Vocês vão adorar o bate-papo com esse cara. Como eu falei, é um cara do bem, sou suspeito de falar, porque eu tive o prazer de conhecê-lo, tá? Só se via assim no campo e agora a gente realmente está tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente. Cara, super do bem. Tá chegando aí, tá chegando. Tô até aqui, pô, tô muito eufórico porque, pô, faz tempo que eu não falo com esse cara. Creio que eu acho que é a última vez, não sei se não se nos vimos depois disso, mas eu acho que a última vez que eu encontrei com ele, que a gente conversou, eu acho que ele estava no Santa Cruz. Acho que foi no jogo Santa Cruz e Juazeirense, lá em Juazeiro. Eu estava no 1º de maio e eu fui assistir o jogo lá. Eu estava ali próximo, fui assistir o jogo lá e ele estava lá, certo? Não sei onde está a localização dele, lógico, está no Ceará, né? Ele está no Floresta, mas daqui a pouco ele está vindo por aqui, tá? A gente está tentando aqui se conectar. Vamos lá, vamos colocar aqui futebol cearense. Quero ver como é que tá. É aí, Renato, não conseguiu. Vamos tentar aqui de novo, tá? Vamos tentar aqui de novo. Já eu fiz o convite para ele, vamos ver se vai dar certo agora. Cadê? Pronto. Pronto. Professor Ricardo, referência, tudo bom, Eu, professor? eu referência, você que é minha referência, cara. Você abrir a live aqui falando, pô, quanto tempo que a gente não se vê. A gente tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente, a gente viveu um momento que pouco Ah, junto. melhores momentos. Eu tenho honra de conhecer o senhor, professor Ricardo, uma referência. A gente sabe de tudo que você já fez no futebol, principalmente no futebol pernambucano da nossa região. Sou muito grato de ter feito essa pequena parceria com você e saiba que eu tenho um carinho maravilhoso por você, não só pela pessoa que você é, mas o profissional no contexto geral, uma admiração ímpar, sabe disso. Pô, cara, que é isso, hein? Quero já de antemão te agradecer aí
eu sei que vocês estão na correria aí, ainda da competição, né? E você ter feito esse jogamos amanhã. Aí. Amanhã a gente joga até com o conterrâneo. Amanhã a gente joga contra o Dick Yuri, tá no Iguatu aqui também, no Ceará. E amanhã a gente enfrenta o time do Iguatu. Eu tava olhando aqui, mas antes da gente chegar aí, amanhã, Iguatu, comecei aí, tá? Foi meu primeiro time profissional, tá? Meu primeiro clube profissional que eu trabalhei profissionalmente como preparador físico foi aí no Iguatu. Então, conhece a região? Conheço aí, na Repecô. Jogar aí, não sei se tá tão quente aí, porque quando eu fui, rapaz, era muito quente, cara. Muito quente mesmo. Muda. Continua do mesmo jeito, né? Muda. Continua muito quente aqui, meu amigo, demais. Só tem aquele ventinho do Cariri que passa aí por volta de 9 horas da noite. Talvez só dá aquela passagem, tchau, só para dizer, ó, tô aqui e depois é só pintura. Não é isso? Isso. Porque aqui o Floresta, né? O Floresta ele é na capital, é em Fortaleza. Mas sempre que a gente vai jogar lá, a gente foi jogar contra o Iguatu e agora foi jogar contra o Barbalha, lá em Barbalha. Mas é isso mesmo que você falou, é muito quente lá. Demais até, com um aquecimento de 3 horas, 3h15, você sente o sol bem pegado. E vestiária é pequena, não sei se ainda tá, as duas vestiárias são do lado, os times entram no meio ali, juntinhos, a vestiária é de frente para outra, ali. Isso. Ainda continua do mesmo jeito. Eu me lembro que quem ajudou lá foi Ney Eloy. Quando a gente chegou, aquela vestiária lá foi feita depois que Ney Eloy. Do lado de lá, a gente fez um alojamento embaixo da arquibancada, fica próximo da vestiária, né? A torcida fica em cima e o alojamento, coisa embaixo, bem apertadinho, cara. Eu aconselho nem no intervalo descer. É melhor ficar lá em cima do que descer. É muito o sol pega, né? Num jogo que lá se faz à tarde, o sol pega bem de frente lá e fica um calor enorme. É isso mesmo, cara. É super quente. Mas, Renato, a ideia aqui é a seguinte, cara. Quem é Renato? Fala aí pro pessoal, que o pessoal quer conhecer Renato Pontes. Vamos lá. Eu sou Renato Pontes, treinador de goleiro. Estou com 38 anos, trabalho com futebol fui jogador profissional desde 2014, que eu entrei na área de treinador de goleiro. Em Pernambuco, trabalhei em vários clubes, como o Náutico na base, o América, e o maior tempo foi no Santa Cruz, né, de 2018 a 2023, e hoje eu estou defendendo as coisas do Floresta, estou indo em Fortaleza. Esse é um resumo, né, um pouco do resumo da minha história. Estamos aqui ainda galgando, ainda tentando entrar a fundo no futebol, que a gente sabemos que é bem difícil, bem complexo, não é uma coisa tão fácil. Mas sempre galgando com honestidade, com disciplina, a gente vai chegando nas etapas mais altas. Eu abri aqui a live também falando que eu acho que a última vez que nós não vimos, me corrija se eu estiver errado, foi em Juazeiro, né? Aquele jogo Santa Cruz e Juazeirense. Eu estava no 1º de maio em Petrolina, mas eu estava morando ali em Juazeiro, né? Do outro lado da ponte. E eu fui ver o jogo. Fui lá ver o jogo. Acho que o último contato que nós tivemos, assim, pessoalmente, né? De conversar um pouco ali. Que foi até um jogo foi bem complicado. Tem que marcar que a saudade é grande. A saudade dos amigos. Que o futebol a gente sabe disso. O que deixa de verdade são amizades verdadeiras, né? O resto tudo é passageiro. Vamos marcar, que a gente é quase vizinho, né? Quando eu moro aí em Olinda, em Rio Doce, né? A gente mora perto, não tem desculpa. Inclusive, você pode ir lá depois, quando vier, buscar sua sobrinha lá, né, cara? É minha aluna, né? Morri de saudade da minha menina. A Rafa ali é ferramenta. Pronto, hoje jogou futsal. Foi hoje, meu Deus. A aula dela foi ontem. Jogou futsal ontem. Cuide dela. Vai estar na sua mão, tá guardada. Ali vai ser um atleta. Inclusive, quando eu saí, eu encontrei até a mãe dela. Ela, olha, eu vou assistir amanhã. Ele já postou nas redes sociais dele já. Eu digo, pronto, avise aí, vamos colocar essa live aí para... Vamos divulgar. Mas
Renato, aí você já passou por vários clubes aqui, né, cara, como você mesmo falou. E qual foi, assim, o teu melhor momento? Que você disse, pô, esse momento eu tava muito bem, eu tava bem ali naquele clube, cara, que você passou. Foi o melhor momento que você passou, assim. Graças a Deus, Ricardo, a gente vem desde 2015, meu primeiro clube profissional foi o América, com o professor Luciano Ribeiro, né, que também é uma referência aí. Então, eu vejo cada temporada, cada ano, uma evolução, né? Logicamente, temos momentos bons e alguns não tão bons, né? E o futebol, ele proporciona o aprendizado diário, né? A gente, logicamente, que o que rege o futebol é a vitória, o empate, a derrota, mas o nosso ápice, ele vai ganhando durante o tempo, com a experiência. Tivemos momentos bons no Santa Cruz, eu acho que os momentos que eu pude ajudar o clube foi na revelação de vários goleiros hoje, que está num cenário nacional, tipo o Michael Clayton, o Jordan, o Carlos Miguel, entre outros, né? O próprio Hall Kennedy hoje a gente conseguiu pegar o Hall Kennedy com 16 anos de idade, 17, deixamos ele lá, confiamos no trabalho, chegou e prestou, e hoje ele está aí, né? Assim, hoje também estou aqui no Floresta com alguns goleiros que também são da base, que eles também estão numa evolução muito boa. Agora sabemos que é uma posição complexa que precisa de tempo, precisa de um pouco mais de carinho, um pouco mais de empenho para poder a gente chegar no ápice que a gente quer. Então, assim, logicamente, um ápice bom foi no Santa Cruz, pelo caso de que a gente teve um processo de tempo mais longo, tipo 5 anos num clube só, e com todo o respaldo que o Santa Cruz sempre me deu, a torcida do Santa Cruz lá sempre me deu o apoio, então foi um momento que a gente conseguiu fazer um trabalho mais a longo prazo, que até hoje a gente vai colher os frutos. Carlos Miguel foi que foi pro Corinthians? Foi Agora tá na Corinthians, Europa, agora tá no né? próximo, tá no Flórida, na Europa, tá Tá na na Inglaterra. Inglaterra. Ele trabalhou com a gente lá, passou 6 meses lá, até sair do Inter. Aí foi para a base lá, a gente conseguiu puxar ele, ficou um bom tempo trabalhando lá com ele, até a gente ver algumas situações para ele poder jogar fora, entendeu? Quem conversou comigo sobre Hall Kennedy foi Maciel. Maciel me falou, quando ele trabalhou comigo lá no Petrolina, ele falava muito bem de Hall Kennedy. Ele falava, Ricardo, Isso. ele vai chegar, ele vai só faltar a oportunidade. A primeira que ele tiver, ele vai longe. E graças a Deus é aquela coisa, né, Renato? A gente sabe que o atleta, ele quer jogar, né? Mas tudo tem o seu tempo. A gente só pode dizer isso. Trabalha que a oportunidade vai aparecer. Quando aparecer, você tem que estar pronto. Porque ela só vai aparecer dessa vez. É aquela história, né? O cavalo selado, ele só vai passar agora. Passou. Se tu não montar nele e for embora, cara, daqui que gire de novo, aí termina. E tá aí o Ron Kennedy, né, hoje titular absoluto na meta tricolor. Creio que vai ser difícil tirar ele dali. Eu acho que hoje ele é o concurso ali no Santa Cruz. Perfeito, professor Ricardo, perfeito. Quem trabalha comigo sabe que eu tenho uma filosofia de trabalho de falar sempre para os atletas que trabalham comigo, que no caso não é quando a oportunidade vai chegar que ela vai chegar. Agora você vai estar preparado para quando ela chegar, porque todos que a gente conseguiu desenvolver, eles no momento, não é o caso que eles estavam prontos para aquela ocasião específica, eles já vinham sendo preparados há muito tempo e quando a ocasião chegou eles estavam preparados. Mesma situação do Hall Kennedy, que a gente conseguiu, quando ele veio da Copinha de São Paulo, falar com as pessoas para botar ele no próprio São Paulo, e que ele aprendeu, ele cresceu muito, desenvolveu muito lá no São Paulo. A volta dele com o Maguari também, a gente conversou bastante, a gente tem essa abertura muito boa. Ele sempre me pergunta se vale a pena, se não vale, como é. E quando aparecer a oportunidade esse ano, ele está pronto, né? Ainda tem muito que evoluir, sempre a gente tem como evoluir, logicamente. É um moleque novo, 22 anos, ainda vai ter muitas baixas e muitas altas ainda, mas ele está no caminho certo, está trilhando
um sucesso bem interessante para a vida dele, que é merecedor. Ele e a família dele é bem merecedora. Você falou, eu tenho uma teoria, isso é teoria minha, tá? É de que o goleiro você faz. Você faz o goleiro. O atleta não. O atleta, o jogador de linha não. Ele tem porque o jogador de linha normalmente ele não está caindo, ele não está fazendo saltos. Já o goleiro não, ele precisa desses fundamentos, do salto, da queda. É assim, é o meu pensamento. O goleiro faz. O atleta, o jogador de linha, não. O jogador de linha, ele já tem, claro, todo mundo tem o seu talento, tem o seu dom para aquelas situações. Eu sempre digo que o goleiro, ele é louco. Porque o cara que vai querer ficar debaixo da barra porque os caras tá chutando, e é o único que não pode falhar, cara, tu já tem, para mim, esse cara realmente já é nato. Já é nato. E aí a evolução, o trabalho com vocês, que fazem com que isso se transforme no que eles são hoje. Para mim, os goleiros, primeiro, são gigantes. São gigantes mesmo. Agora eu tenho essa teoria que o goleiro se faz. E você? O seguinte, a gente até brinca na nossa classe de goleiros que não existe um treinador de atacante, treinador de meios. Então, existe especificamente um treinador de goleiro. Então, só nisso você vê o diferencial que o atleta, a posição em si, não vou falar nem o atleta, mas a posição em si, o carinho e o respeito que ela tem que ter, porque é uma posição que ela é muito crucial para o grande jogo, né? Para o jogo em si, cada vez mais com a atualização, quanto mais com agora o goleiro mais inserido no grande jogo. Hoje é uma peça fundamental, tanto defensivamente como de ataque mesmo, de saída, de suporte. Antigamente não existia tanto jogabilidade com os pés, hoje é uma necessidade o atleta, cada vez mais o goleiro ter esse fundamento bem resolvido, bem aflorado para poder ajudar, né? Tanto em bolas curtas, quanto bola longa, leitura de jogo. Então, professor Ricardo, isso aí, o que você falou é pura verdade. O goleiro em si, ele tem que ser muito bem trabalhado, ele tem que ser muito bem regido para poder fazer as ações deles bem em todas, assim, acredito em todas as categorias, principalmente a lá de trás. Eu vejo um déficit que nós temos ainda na nossa categoria, no contexto geral de vários clubes, de situações que eles começam a ter um olho mais voltado para os goleiros depois dos seus 17 anos, de 20 anos, só que essa situação deveria ser mais cedo, porque hoje em dia é um item muito caro. Quem tem um goleiro que consiga ter todas essas valências, ele é um goleiro que o mercado está procurando muito e não é fácil de se encontrar. Tu falou aí, cara, no goleiro inserido no jogo. Inserido no jogo, né? Hoje, cada vez mais, os treinadores gostam daquele jogo bem construído, que começa lá com os goleiros até chegar lá no ataque. E assim, cara, eu acho assim, cada jogo, cada situação é válida, tá? Mas aí vamos lá. Eu, Ricardo, já penso assim, pô, a gente joga. Quais são os campos que nós jogamos? Vocês, Floresta, eu quando estava no Ibis. Qual o campo que nós jogamos? Eu jogava aqui no Centro Limoeirense, e a gente ia jogar ali em Caruaru, nós íamos jogar em Ipojuca. Então, para mim, no meu ponto de vista, não dava para o meu goleiro fazer isso. Para mim, eu tinha que jogar outro tipo de jogo. Para mim, eu gosto de jogo construído, mas realmente não dá. Eu não vou pegar, joga a bola aqui no campo e está acidentado. Quando você vai para uma arena Pernambuco, você vai para uma ilha como está hoje, vocês aí vocês vão jogar no Castelão, aí, poxa, dá pra gente fazer isso aí, assim, meu ponto de vista, seguro, mas você vai jogar lá em Barbalha. Já joguei ali, a gente sabe que o campo lá é difícil. É difícil fazer esse jogo construído ali. E aí, cara, o que é que acontece quando essa bola, o seu treinador aí gosta muito e começa nesse tipo de campo e começa a voltar a bola pro seu goleiro, cara? Como é que fica aí o preparador de goleiro? Como é que vocês têm esse feedback aí? Ricardo, hoje em dia, assim, só aqui no Floresta,
a gente está, assim, dos últimos anos, eu estou tendo sorte, né? Principalmente, e também muito trabalho, de trabalhar com muitos treinadores que eles já são muito experientes no mercado. Tipo, eu estava, antes de vir para o Floresta, eu estava no Desportiva, lá o presidente era o Sábio, que era do Flamengo, conta, aí o treinador era o Emerson Nunes, é uma referência, foi zagueiro, está no Botafogo, que hoje está no Chapecoense hoje. O último, quando eu vim para cá, para a Série C do ano passado, e quem estava aqui era o Marcelo Cabo, né? Marcelo Cabo era o treinador que a gente chegou aqui, e agora quem está aqui é o Marcelo Chamusca, né? Esses daí eu não tenho nem o que falar, então são treinadores que são treinadores que estão numa galeria bem lá em cima, né? Então, o que é que acontece? Eles em si, eles já têm aquela leitura de jogo. Eu sou um tipo de comissão técnica, treinador, que eu trabalho muito em conjunto com a comissão no contexto geral. Tipo, eu entendo o jogo que o treinador quer. Tipo, numa situação, a gente jogou contra o Barbalha lá, o jogo foi 1-1. Então, sabemos que o jogo em si ele não poderia ser um jogo jogado, mas a gente poderia conseguir que a gente conseguisse atrair o time do Barbalha numa saída com um goleiro, porque sabendo que, no caso, teria uma bola ruim para ele, mas já trabalhamos que eles tinham dificuldade na bola nas costas, na segunda linha. Então, quando eles subiam a linha, aí era a hora do goleiro não sair jogando, mas achar o fundo, as costas. E criamos muito bem até um momento que eles não tiveram mais com atacar em linha alta e ficaram na linha média e baixa. De tanto ele estar correndo para trás com bola no vazio, então essas situações, hoje em dia, com um analista de desempenho, com várias ferramentas que tem, o scout, tudo, existe muita análise do jogo em si. Então, mesmo num campo que ele não seja tão favorável, a gente está vendo aqui agora isso vê muito bem na Copa do Brasil, né? Na Copa do Brasil, o estímulo é agora. Ó. O Náutico mesmo, onde pegou o Santa Cruz lá em Mossoró, que é um estádio ruim. Mas o jogo do Náutico sabia que não podia jogar com uma bola no pé e jogou com a bola do jogo, que é a bola mais alta, gol de cabeça, chute de média, longa distância. E essa situação é o que faz o diferenciado em si. Então, para mim mesmo, o treinador de goleiro, eu que gosto muito de estudar, analisar jogo por jogo, assim, o meu trabalho em cima dos goleiros que trabalham comigo é em cima de quem eu vou enfrentar. Tipo, a gente enfrentou o Fortaleza aqui no PV e sabemos que o time do Fortaleza teria um poderio de bola parada, com o Marinho, o próprio Davi Luiz, muito boa. E o que foi isso que aconteceu no jogo? Então, a gente trabalha em cima dessas situações, vê com um resultado, como eu falei, com treinadores que têm uma mente aberta, que têm uma mente que sabe jogar o jogo em si, e isso aí ajuda bastante para a comissão inteira, entendeu? Então, o que eu posso dizer, assim, que para mim é uma situação que eu consigo ser bem adaptativo para essas situações da jogabilidade do goleiro, tanto em campo bom como ruim, e assim a gente vai trabalhando. Aí, logicamente, normalmente a maioria dos goleiros são ambidestros, né? Porque a bola aqui na perninha direita, você a gente trabalha muito a outra perna, para essa bola que vier, você tá sempre tocando bem ela, girar bem, fazer o jogo fluir tanto para um lado como para o outro. E eu tinha um treino que é assim, eu gostava muito, ele trabalhava lá com vocês, tudinho, e depois eu ia para um jogo reduzido e eu colocava muitos goleiros para jogar na linha no reduzido. Para jogar ali, fazia como se fossem os coringas. Ó, vocês vão trabalhar de coringa aqui, porque eles tinham que tocar bastante na bola e fazer com que ele também evoluísse e ajudar no trabalho de vocês. O Chamusca, ele faz esse tipo de trabalho com vocês aí, com os goleiros? Sim, sim, sim. Sempre que a gente vê uma situação que possa encaixar o goleiro para ele ficar sob pressão e tomar as melhores decisões, o professor Chamusca, ele faz isso. Coloca não só em situação de reduzido, mas até uma situação de jogo apoiado. Você joga apoiado para ter a leitura do jogo, para saber quando o momento certo de fazer a troca do corredor, ou essa bola entrar por dentro das linhas. Tudo a gente sabendo que o futebol está muito complexo, igualou muito na situação, porque você bota ali uma linha de 5, uma linha de 4, 1, para você romper, ela é bem, bem difícil. Então tem que ser um passe mais aprimorado, um passe mais corretivo, um passe mais
refinado para você ter. Isso daí tem coisas que só quem vai fazer é o treino do próprio atleta no jogo e com esses trabalhos mais direcionados para o jogo com os atletas mesmo de linha. Quais são os goleiros aí que arriscam cobrar falta? Não, não. Assim, eu tenho uma brincadeira com eles, com uma resenha. Eles vão fazer o seguinte: gosta de bater falta? Pênalti? Beleza. Vai bater 2. Se não conseguir, irmão, desiste daí da tua vida. O cara bate, é melhor evitar. Né? Fica fica embaixo dos 3 paus aí, tá bom demais, né, cara? Embaixo da meta aí, tá. Vamos fazer outra resenha, essa daí não vai chegar, não. Tá bom. Até quando chegar acertar lá na forquilha do Elis, agora, você depois do treino já pode ficar. Mas por enquanto, meu amigo, no jogo, professor, no jogo só tem 1 ou 2 chances. O treinador, o goleiro vai querer bater 10, 15, só vai ter uma chance, meu guerreiro. Ô Renato, aqui, eu tenho um amigo meu que ele tinha uma teoria, cara. Onde é que eu vou encontrar goleiro? Normalmente, logicamente, a gente sabe que futebol, em cada posição específica, há um tipo de biotipo para que você trabalhe, né? Goleiros e zagueiros normalmente são atletas mais altos, zagueiros mais fortes, mais leves, e aí vai da característica de cada treinador. E ele tinha uma teoria que goleiro, eu vou buscar no vôlei e no basquete. Primeiro, que eles já usam as mãos, já tem uma facilidade. E, cara, esses caras são altos. E qual é a teoria do Renato? Ricardão, assim, eu vou falar primeiro da situação quando eu trabalhava no base e agora no profissional, né? No profissional é uma situação mais fácil, né? Porque nós pegamos atletas já formados, com já experiência, então já é bem nítido, né? A gente vai agora só ver se ele encaixa no nosso perfil. Quando eu estava na base, o que é que acontece numa situação que eu vejo? Eu vejo muito, não só goleiro, mas em atletas. Eu tenho 3 pilares que eu não abro mão. O primeiro pilar, se ele quer isso para a vida dele, é isso que a gente sabe que não é fácil, principalmente na base. É isso que quer, então se é isso, você vai ter que abdicar de muita coisa. Eu tenho que ter certeza, eu tenho que ter certeza que o atleta ele quer isso, não quer ser jogador, mas ser um atleta, que são totalmente diferentes, né? Jogador é jogador que joga, é jogador de final de semana, jogador para tomar a sua cerveja, e atleta não, atleta tem que viver daquilo de domingo a domingo, deixar a família para poder uma situação. Então, a primeira situação eu vejo. Na segunda situação que eu acho para a posição específica, eu tenho que achar e tenho que saber se o atleta ele tem gana, se ele tem coragem, se ele é um cara que ele consegue demonstrar com imposição que ele é diferenciado na situação, porque existe a situação que igual tem vários. Agora, o diferente é difícil de você achar. Né? Se você vê que é igual a muito, então não achava interessante estar trabalhando. Eu tenho até uma brincadeira não é brincadeira, eu converso muito com o Gease, né? O Gease agora estava no Vila Nova, tudo, e foi uma situação que o Gease foi desse tipo mesmo. Quando eu estava em 2015, quando eu estava entrando no futebol, o Gease tinha acabado de vir de um teste na Jeep, que a Jeep tinha chegado aí, né? A Jeep lá em Goiânia, já estava fora de forma, já estava tudo, e eu estava lá naquele campo lá em... Caramba, sai da cabeça agora o nome dele. Lá em Amã. Como é o nome dele? Aí, lá em Amã. Eu sei qual campo. Treinei muito ali com o Ibis, treinei muito ali. Lá em Amã. Então, ele morava lá. Então, quando eu conheci o Gease, perguntei, irmão, você tem gana? Você quer vencer na vida? Que eu estou querendo entrar no mercado e quero entrar com força. E eu vi gana, tanto que até hoje o Gease, ele foi eleito na primeira rodada do Mineiro como um goleiro o melhor goleiro da primeira rodada do Campeonato Mineiro. Infelizmente rebaixou, mas a gente sabe que é um campeonato dificílimo lá. O Campeonato Mineiro, Paulista, o Carioca, eles são assim, muito difíceis, porque tem vários times, tanto na Série A como na Série B, de uma estrutura financeira
altíssima, não é? Então, ele é um segundo pilar, e o terceiro pilar, que para mim é essencial, esse daí, que é na base, sobre se o atleta ele consegue receber ordem, se ele tem uma educação, se ele consegue fixar, ele consegue gerir ordem, se é um atleta que ele consegue respeitar, porque hoje em dia a parte técnica ela é muito importante, mas a parte tática de você saber fazer a leitura de jogo, saber fazer cumprir a ordem pré-determinada, ela é essencial, não é? E isso daí são esses três pilares que, quando eu estava na base, eu procurava assim a risca. E por isso eu acredito que eu tive muito esse porque muitos atletas que trabalharam comigo oriundo da base e está no mercado aí há muito tempo, e esse tipo de leitura que a gente fazia com os atletas, tanto antes de estar no Santa Cruz, como após, né? Como faço até o próprio aqui no Floresta. Normalmente, assim, eu vou falar, eu acho que você até você trabalhou com o Hélio também, não foi? Com Com o quem? Hélio, que era lá do Ibis, foi meu goleiro no Ibis, que é lá aí de Paulista. Eu acho que ele deve estar agora no Falcon, deve estar em Sergipe. Não é isso? Sim, sim. Hélio, eu me lembro que aqui no Ibis, logicamente, a gente é como se diz, trabalha de outra forma, trabalha aqui, você conhece aqui, que eu sabia como era aqui no Ibis. Mas eu tinha de menino fazer o quê? A gente tinha 2 goleiros titulares e o terceiro sempre vinha da base. E eu me lembro que ele tinha 17 anos, era o nosso terceiro goleiro, ele era um cara muito alto, você conhece ele, muito alto. Eu tinha 1,87 na época, ele é muito grande. E era o nosso terceiro goleiro. E aí no Floresta, era um garoto da base, a gente era Pierre, a gente tinha Pierre, tinha João, que trabalhou com vocês, acho que trabalhou contigo no Afogados, não foi isso? Que chegou a falecer, João, bom goleiro também. Foi na época que Bebeto chegou aqui também para trabalhar conosco aqui. Bebeto foi quem, inclusive, indicou o João para a gente. Ele, infelizmente, veio a falecer. E Hélio era o nosso terceiro goleiro. E aqui a gente trabalhava assim, trazia 2 de ponta, trazia o moleque da base ali, o garoto da base, para poder estar ali, já ambientado com o pessoal profissional. O treinador era Maciel e Uziel. Era Maciel e Uziel, os treinadores de goleiros. E aí no Floresta, como é que funciona essa situação? Eu falei com o Wesley, semana passada, que é preparador do goleiro do Náutico, ele disse que tem 2 lá e estavam fazendo rodízio entre eles ali do sub-20, aí levava. Mas agora eles contrataram o Muriel. Aí não sabe como é que ia dar a continuidade, se ia continuar ou não. E aí no Floresta, como é que vocês trabalham essa situação aí no profissional? Até vou mandar um abraço para o Erickson, que ele está aí na live, eu vi que ele está aí. É o nosso treinador de goleiro do Sub-20, recém-contratado. Aqui no Floresta, no Ceará, no contexto geral, né? Eu não posso falar do Fortaleza, do Ceará, mas aqui ele tem uma filosofia um pouco diferente da nossa, né? Aí em Pernambuco e dos outros estados que eu trabalhei, porque a categoria sub-20, assim, na minha concepção, ela já é um semi-profissional. Então, todos que trabalham na categoria, ele é considerado, por mim, já está no profissional. Aqui no Ceará em si, aparenta ser o seguinte: o preparador de goleiros fica com 2 categorias. Ele não fica só com a categoria dele. Tipo, o do sub-20 não fica só na categoria dele e no profissional, né? Ele fica na categoria dele no sub-17. O do sub-15 fica na categoria dele 13. Então, a gente sabe que a sobrecarga é muito alta. Treinos parecidos, então é muito alta. Então, aqui fica um pouco mais complicado trazer alguém da categoria de base, que eu gosto muito. Tanto tem o Wesley, que voltou agora, o Ellison que voltou agora até para o próprio Santa Cruz, que foi o meu auxiliar, o que está no CRB, o Patinho, vários, né? Eu sempre gostei, o próprio Oziel, o Maciel, todos foram trabalhar comigo, trabalhamos juntos. Eu não gosto de falar o nome auxiliar, mas
trabalhar comigo como parceiro ali para aquela situação, para aquele clube. E aqui não, aqui eu tenho essa pouca dificuldade por causa disso, porque como o preparador de goleiro está com duas categorias super importantes, que é o do 17 e o 20 sobrecarregado, então acho até um pouco de injustiça trazer eles para o profissional, até ter uma carga de trabalho que, caso vai ser de 5 horas seguidas, né? E sabemos disso, achamos que treinador de goleiro, muitos acham que é só chutar bola e não é. É fazer leitura de jogo, orientação, situações de jogo, situação física. Hoje, a preparação física toda de um goleiro como treinador de goleiro, tanto na parte de mobilidade, como na parte de força pura, academia, força dinâmica, um contexto geral. Então, hoje eu vejo que precisa sim o treinador de goleiro ter, no mínimo, o preparador de goleiro sub-20 ou ter um auxiliar, mas a gente acaba se adaptando a cada lugar, né? A cada situação, que quando você chega no clube você vai entendendo e você com o tempo vai tentando modificar. Boa, boa. Eu estava olhando aqui, cara, não, vai sair já, não sei se você pode falar sobre isso, né? Mas claro que pode ser dentro do contexto, já está ali na comissão e vocês conversam muito sobre isso. Aí eu estava vendo aqui o regulamento do campeonato cearense, cara. Bom, velho, são coisas que vocês fizeram. Vocês aqui fizeram 5 pontos, teve time, o Cariri fez 0, mas vocês já estão para um playoff de rebaixamento, é isso mesmo? Ricardo, aqui eu também nunca tinha participado de uma competição assim, eu não entendi bem. Nós tivemos na primeira fase um resultado que a gente ganhou o primeiro jogo com o Barbalha, empatou com o Ferroviário e depois empatamos com o Iguatu fora e a gente empatou e perdeu para o Fortaleza. E fomos com o Tirol. E não foi como no futebol, sabendo que tem dias que as coisas só não acontecem. Tipo, aconteceu de um lado e não acontece do outro. A bola entra de um lado e não entra do outro. E acabou de uma forma assim bem inesperada, a gente ficou muito triste, né? Porque no planejamento, no contexto geral do clube e o contexto geral até pela própria comissão técnica, ela foi formada pelos atletas. Tem muitos atletas aqui conhecidos que já trabalhou comigo no Santa Cruz, que trabalhou no Sul, o próprio Lucas Gonçalves, volante, o próprio Furlan, que estava no Botafogo da Paraíba, e vários que estão aqui e que não esperavam. E aconteceu, o regulamento é um regulamento que, assim, o primeiro são 5 jogos, são 5 jogos rapidão, né? Em um mês já 5 jogos. Depois, se acontecer um empate, alguma coisa que você sabe daqui que os campos ele iguala muito o jogo. Você vai para o Iguatu, iguala o jogo pra caramba. Você vai no campo do Horizonte, o campo acaba igualando muito o jogo. E a gente teve uma infelicidade muito grande aqui, que foi que o Castelão estava fechado, né? O Castelão está fechado para reforma, porque o Fortaleza vai disputar a Libertadores e o Ceará disputar a Série A, então precisou separar. Então ficou tudo centralizado no PV, e logicamente, né, que não tem como disputar com Fortaleza e Ceará humano. Então acabou que a gente ficou sem mando de campo e aconteceu essa fatalidade, mas não pode servir de muleta, a gente já joga amanhã e temos que sair dessa situação. Porque pelo regulamento, né, se você for levar ao pé da letra, o Cariri, cara, ele não ganhou nenhum jogo, cara. Mas ele podia se livrar do rebaixamento. Era só ele ganhar um jogo do playoff e pronto, ele ficou fora. Então quer dizer que o campeonato, para ele, realmente começou agora, né? No playoff, né? Aí são essas coisas que às vezes a gente não consegue entender em alguns regulamentos. São coisas que eu faço, caramba, velho. Quem fez esse regulamento, pelo amor de Deus, né? Pô, tu tá dando a chance para o pior vir conseguir. Exatamente. O pior
é o pior, velho. Acabou, ó. É o último que cai, é o último de cada. Ah, vi que são 2 grupos, o último de cada grupo. Tchau, tchau. Pô, não posso dar chance. É aquela situação, Ricardo. Assim, o futebol brasileiro ele tem algumas coisas que a gente não entende, né? Em cada região, pior. É a situação seguinte: o Floresta em si, ele hoje é considerado a terceira potência do Ceará, em Fortaleza, está na Série C, vai disputar agora a Série C. Fora o Fortaleza do Ceará, é o único ferroviário que rebaixou para a Série D. E o que é que acontece no estadual, que eu também é o primeiro cearense que eu estou trabalhando, e que eu vi que eles tipo, direcionam um pouco para os times que é um pouco abaixo, porque você treina, exemplo, lá no Barbalha, você treina no campo do Barbalha, você treina tanto lá que, logicamente, que você vai conhecer seu campo. Lógico. E se você coloca um jogo de mata-mata, de um jogo só, um jogo em Barbalha, pô, para você jogar lá, desiguala o jogo. Então, quem tem um maior investimento, quem tem uma condição de fazer um futebol mais salubre, mais regado, não vai ter condição, porque não acontece. E isso que aconteceu, a competição inteira. A gente fizeram uma tabela bem ruim, a gente jogou os jogos em Iguatu, em Barbalha, e isso igualou muito, né? Assim, não pode, como eu falei no começo, não pode servir de muleta, mas é a realidade. Como você foi treinador durante muito tempo, totalmente você jogar lá na arena e você jogar lá no campo do Arco Verde, lá contra o Flamengo de Arco Verde. É totalmente diferente, não tem como. O jogo, você faz uma estratégia, você contrata jogadores para aquela situação, mais técnicos, um jogador mais, quando vai para um campo totalmente irregular, nada daquilo serve. Aí o Floresta está na Série C, né? O calendário de vocês até é a Série C, né? É bom, é um clube que tem calendário, né, cara? Fica melhor para contratar jogadores, para conseguir patrocínios, tudo. Eu vou te apresentar um pouco, Ricardo, até quem está aqui, um pouco do Floresta. O Floresta, ele, quando eu vim para cá, quem me trouxe para cá foi o Fred Gomes, que é sido executivo do Santa Cruz, e ele já fazia algum tempo que ele pedia para vir. É um clube de dono, assim, não é SAF, ele é dono mesmo. O dono é um cara que muito bem sucedido de Fortaleza, é o seu Teixeira. Tipo, o clube, ele é muito parecido assim, devido às proporções com o Retrô. Ele tem um centro de treinamento absurdo, com 5 campos, uma área absurda de um complexo dele. Todos os clubes que vêm jogar aqui no Ceará vêm para o CT aqui, que é a melhor estrutura, tanto que agora ele está tendo aqui no centro de treinamento, no hotel. O hotel fica dentro do próprio clube. Está tendo um curso da CBF aqui de analista, então é um clube que dá todo o subsídio de todas as situações. Esse é o 4º ano que vai para a Série C, né? E é um clube que a gente sabe que hoje em dia, sobre a situação de pagamento, de tudo, não é fácil mais aqui, não existe esse problema, nunca existiu. E é um clube que eu estou muito feliz de estar aqui, de estar trabalhando. Que no começo do ano eu tive 2 propostas muito boas de treinadores que tinham trabalhado comigo, eu preferi continuar aqui, até tanto que você vê que um treinador do nome do Chamusca, do Matar Chamusca, vir trabalhar aqui, então não é uma coisa pequena, é uma coisa bem legal, bem estruturada, que dá todo o subsídio para o trabalho. Como você falou, aí teve um passagem por aí, o Marcelo Cabo, né, cara, que é um nome que dispensa comentário no cenário nacional, o próprio Chamusca. Você falou aí que são 5 campos aí no CT? Não, 5 campos, são 5 campos. Depois você dá uma pesquisada nele para você ver, você vai achar bem interessante aqui, é um clube que tem uma estrutura muito boa. A última vez que eu vi o Floresta jogar, eu acho que foi contra o Santa Cruz aqui, acho que foi pela série... Fala não, o último jogo foi aquele lá na Arena, que eu estava no Santa Cruz, que a torcida Santa Cruz invadiu. Mas eu não invadi não, tá? Eu estava lá em cima, tá? Eu não invadi não, eu estava lá em cima. Eu estava lá embaixo, eu estava no meio do campo. Foi o último jogo que eu vi do Floresta. Foi o que ali? Foi que ano ali, Renato, tu lembra?
22. 22, né? 22. Que a gente é a pré-copa, né? Era pré-copa. Pré-copa. Porque assim, Renato, eu depois que eu parei de ser treinador, eu mal vou ao estádio de futebol, sinceridade. Assim, eu queria estar ali embaixo. Já que eu não podia, eu digo, pô, vou estar aqui em cima assistindo, vou dar, porque eu fico louco ali em cima, a gente vai vendo as coisas, vendo isso, vendo aquilo. E aí eu prefiro não. Aí eu prefiro assistir em casa, tranquilo, com a esposa, assistir em casa, tranquilo, pega aquele amendoinzinho, põe ali e vamos embora. Assiste o jogo tranquilo. Eu não vou mentir, não. Professor, quando eu estou em casa, não me chame não também não, que eu vou inventar 10 desculpas, mas, rapaz, ir para estádio para ver jogo não é o meu forte quando eu estou de folga, não. E principalmente, cara, depois que eu passei por uma situação, vou dizer que eu fiquei altamente constrangido. Naquele jogo nosso lá, né? Da Juazeirense e Santa Cruz. Ali era o treinador, me lembro o nome dele, que inclusive foi treinador do Floresta também. É o Leston Júnior. Leston Júnior, né? Eu acho ele um treinador, eu gosto muito dele assim, eu acho bem, ele sabe montar os times dele são bem. É que não tinha dado liga, tem aquela coisa, tem que dar liga, né? Não der liga, velho. Tu vai trazer os melhores jogadores do mundo. Se teu time não der liga, não adianta, não vai. Não adianta. E aí, um amigo meu também, chamado João Vitor Amorim, que você conhece muito bem, quando eu cheguei no estádio, ele estava fazendo entrevista e sabe da situação que vocês estavam vivendo naquele momento ali, né? E quando eu passei, ele me viu, ele me chamou e fez, e aí? A diretoria do Santa Cruz lhe convidou, ele chamou para o jogo e fez, João, vamos manter aí o bom nível de conversa. Então, depois que eu ouvi isso, eu falei, pô, cara, eu não quero mais ir para campo, velho. Não quero. Não quero. Prefiro, eu sei que eu não estou a nível, a grandeza do Santa Cruz, mas você se sente constrangido por aquele momento. Eu me senti altamente constrangido e aí eu falei, não vou. Prefiro ficar em casa. Como falei, pega o meu amendoinzinho, fica ali, acabou. É mais ou menos isso, porque existe também essa situação, né? A gente não pode ser hipócrita, dizer que não existe essa situação, que alguns companheiros nossos, num contexto geral, tudo, de vez em quando não vai para o campo para torcer, mas para falar com o diretor, para estar naquela situação ali, torcendo um pouco, mas é aquele negócio que a gente conversa, Ricardo, professor, que o futebol ele tem muito bônus, mas também ele tem seu ônus. Você passou, você viveu ali embaixo, você sabe que muita gente acha que são só flores e ao contrário. Para você pegar uma flor, você passa muitos espinhos. Você fura muito a mão para poder pegar uma florzinha, nem que seja a menor que for, mas ela é bem difícil de pegar. Ali no Ibis, cara, eu achava interessante. Ali no Ibis, a gente ia jogar na Demicunha ali, ficava aquela turma ali em cima para acabar. Aí eu saía com o presidente, ele fazia, ó, tá vendo que a turma tava ali, tudinho, tava tudo falando de tu, ó. Tudinho ali, ó. Tudinho ali, ó. Vamos fazer aí pra ele fazer, mas deixa o menino ali. Vamos ser velhos, é pior assim. Mas, cara, que bom, velho. Bom saber que conhecer um pouco do Floresta. É porque, assim, normalmente a gente vai pelo nome. A gente sabe que se for falar do Ceará, a gente vai falar Ceará e Fortaleza. Aí, bom, quando você chegar, no Ceará, time do Ceará, o cara, Ceará e Fortaleza. Chegar aqui em Recife, tem Pernambuco, Sport Santo e Náutico. Tá? Fui conhecendo um retrô agora, mas você vai falar realmente de camisa, de clubes que estão ali, Série A, Série B, estão sempre constantes nessa prateleira ali, né? Série A e Série B. Mas às vezes eles não sabem que esses clubes não têm a estrutura que muitos clubes de vocês têm. Uma estrutura que o Retrô tem, uma estrutura que tu tá falando aí que o Floresta tem, uma estrutura que eu acho que é o Barra do Rio de Janeiro tem. Essas estruturas, eles não podem estar ali na Série A, na Série B, mas são uns clubes organizados que pagam em dia, que esse é o mais importante, para o profissional poder trabalhar com segurança, pagam em dia, porque não adianta você tá no clube X, Y de camisa e chegar no final do mês você não ter o seu de direito. Olha,
aí, professor Pedro Manta, grande abraço, professor Pedro Manta, esse aí é referência. Teve na minha Esse live, aí, teve na minha live, teve na minha live. Tem um ele, jogo, de tem um verdade. jogo dificílimo sábado agora, que é... Ô, professor, a gente sabe, né, professor? Ganhar vai lá pro céu, perder vai para aqui, sim, tá naquele dilema, é jogo para deve estar ele e o Max aí quebrando a cabeça aí para esse jogo de sábado aí. Mas acredito muito nele. A competência desse homem aí é fora da curva. Ele é uma competência, ele e o Max, que são grandes, além de ser grandes pessoas, seres humanos, e eles trabalham muito, trabalham sério e tô na torcida, mister. Torcida e vai dar Tu certo. falou de torcida aí, cara. Não sei como tá aí no Ceará, mas aqui, uma rodada dessa de sábado, decisiva, última rodada, muita gente brigando por não ter público, cara. Porque a Polícia Militar disse que não era por causa do carnaval. Como? É assim, assim, eu tô aqui, eu já tô aqui no Floresta desde eu cheguei na Série C do ano passado, em junho, então eu cheguei em junho, então vamos fazer aqui, já estamos aqui quase 8 meses aqui trabalhando aqui, e uma situação que me deixou bem triste foi essa última situação do clássico, né? Ela foi comentada em todo o Brasil, em toda a nação e muito negativo. Aqui no Ceará teve uma repercussão muito negativa essa situação, até relembrando muito aqui a situação do esporte e Fortaleza, né? Assim, a mídia voltou batendo na mesma tecla daquela situação. E é uma coisa negativa, né? Assim, até os clubes não se conscientizar que a torcida organizada, ela não pode ser botar a camisa de qualquer clube e fazer coisas erradas e não ser punida, até aí o clube vai ter que, infelizmente, trabalhei 5 anos lá no Santa Cruz, sei como é os bastidores, pra caramba, já invadiram muito lá o CT, já teve situação de briga mesmo, de situações que bem ruins, e não muda, né? Assim, eu acho ruim para o torcedor pai de família, mas também eu vejo, Ricardo, que tem que ter uma solução. Então, a verdade é que o futebol, no contexto geral, e o Pernambucano, ele está afastando o cidadão de bem, os pais de família, de levar sua família para o estádio, né? E esse daí é o que, para mim, é o que interessa para o clube. É o pai que vai levar o seu filho, que vai mostrar o que é o clube, que depois vai comprar uma camisa, vai utilizar o que o clube tem a proporcionar e no contexto geral, que aquela criança vai se apaixonar pela instituição. Mas o que a gente vê mais é ao contrário, se afastando, é medo. E, assim, sinceramente, não vejo com maus olhos a essa situação de não ter público por essa situação. O poder público, junto com os próprios clubes, eles têm que tomar uma decisão, têm que tomar alguma coisa que faça isso, pelo menos, estancar por enquanto, né? Por enquanto, não. Na verdade, tem que ser para sempre. Que tem que parar. Que já deu, já tive várias situações ruins que ficaram na história. Um jogo que nós fizemos no Arruda, o cara jogou um vaso, matou um cara, e entre milhares de coisas. Assim, o Floresta. Aí no Floresta. Ele não tem uma torcida muito grande, mas é uma torcida que, pô, é uma torcida como eu estou falando. É melhor você ter 500 mil que vá para o estádio para torcer, que leve seus filhos, que leve seus netos, que estejam lá, do que você ter uma casa como a gente teve aqui num jogo de Fortaleza, eu acho que foi Fortaleza e Horizonte, que a própria torcida do Fortaleza, uma estava brigando com a outra, então não é interessante, não vejo isso com bons olhos. É isso mesmo, cara. É complicado e aqui não vai ter por causa disso. Sai como eu tô falando, né, cara? Uma rodada decisiva. Vai ter um jogo entre Maguari e Santa Cruz, e vai ser aqui na Arena Pernambuco, porque todos os jogos tem que ser no mesmo horário, e lá no Arthur Tavares não tem iluminação artificial, né? E aí o jogo começa às 16h30
realmente, quando a forma que for escurecendo, termina não tendo jogo, né? E aí todos passaram para cá, e passou para cá, e, enfim, é o que tem para hoje, né, cara? A única coisa que eu questionei foi: souberam que era o carnaval agora? Porque o carnaval tá marcado Não. desde. Então, acho que a gente deveria ter visto isso. Vai ter rodada no carnaval, cara? Mais uma vez, mas, enfim, não sou eu que faço a tabela, né? Não estou aqui para fazer a tabela. Mas, Renato, a gente tá chegando no horário, cara. Estamos chegando no nosso horário. Papo gostoso, Conversa boa, passa rápido, né, passa professor? rápido. Mas eu vou fazer uma coisa com você. Você não vai embora assim, não. Vou jogar você numa sinuquinha aqui, cara. A gente tem aqui. A gente vai fazer aqui o goleiro de 0 a 10. Vou dar o nome e você dá a nota. Pode ser? Pode. Vamos lá. A gente não pode falar. Vamos lá. Carlos Germano. Carlos Germano, um bom goleiro. Carlos Germano, eu vou botar na galeria de 7. 7. Cássio. Cássio, decisivo, né? Ele é um cara decisivo. Vai para a galeria ali de 8. Dida. A Dida é 9. Dida 9. Diego Cavalieri. Diego Cavalieri vai para. Ali com o Germano. Carlos Germano vai para 7. Fábio Costa. Ali sabia bater, viu? Vai para a mesma galeria. 7. De quanto? 7. Fábio. Fábio, ele está numa galeria. Nos últimos anos, ele ganhou muita credibilidade, né, na visão que eu vejo do goleiro, porque é muito difícil, o que a gente falou, Ricardo, de um goleiro já de uma idade avançada conseguir se integrar a essa nova modalidade, o goleiro conseguir jogar com os pés, o goleiro conseguir fazer uma leitura, e ele conseguiu com maestria isso. Eu vou colocar ele ali na casa dos 9. O Diniz que muito bem fala. Vamos lá. Jefferson. Foi goleiro do Botafogo. Seleção brasileira. Sim. A Pantera, Jefferson decisivo, seleção, vai para 8. 8. 8. Júlio César. Patamar Europa, Inter, 9. Magrão. Porra, Magrão, ele vai ali para 8. Magrão decisivo, jogou no esporte, 8. Marcos. Palmeiras. Seleção brasileira. Copa do Mundo, seleção, 9. Seleção, né? Bateu na amarelinha, a casa sobe, né? Everton. Palmeiras. Everton também vem fazendo igual o Fábio. Um goleiro experiente que vem fazendo muita diferença. Vai para. Bateu na amarelinha, vai para 9 também. Alisson. Porra. Alisson está no patamar acima, né? Seleção, titular da seleção, titular do líder. Vai para casa de cima, 10. Ederson. Baita goleiro da nova geração. Goleiro que tem uma jogabilidade boa com os pés, muito tempo no City. Vai para casa 9. Bento. Bento agora está no Emirado. Bento, eu vi a evolução do Bento, porque o Anderson Paixão, quando estava com a gente, foi para o Atlético Paranaense, e era um goleiro que, quando o Anderson foi, queriam trazer para o Santa e teve que estudar bem. Vai para a casa dos 8. 2 para a gente finalizar. 3 para a gente finalizar. 3. Vamos lá. Eu acho que eu estou deixando para o final aqui. Zete.
O Zete fez boa história, pegou um tempo bem complicado, pegou muitos goleiros bons no tempo dele. Referência, mas vai para casa ali dos 9. Rogério Ceni. Rogério Ceni, tive o prazer de jogar tanto contra Rogério Ceni quanto ele aqui como treinador no Fortaleza. A gente jogou contra ele, acho que 2016, 17. Diferenciado, postura 9, vai para cá dos 9. Tafarel. Tafarel é um mito, né? Tafarel, ele muda a geração, né? Seleção, muito tempo. Pô, 10. Tafarel 10. Também pensei nisso. E tem, logicamente, o Pelé dos goleiros, né, cara? Gilmar dos Santos Neves. É. 10, né? E aí? Gilmar dos Santos Neves. Gilmar dos Santos Neves. O Pelé. Professor Gilmar. E aí? Vamos botar ali, professor Gilmar no 9. Vamos lá. Você já trabalhou com essa fera, o Aleph? O Aleph, goleiro de boné. O goleiro de boné. O Aleph, eu trabalhei pouco com ele, mas o Aleph é um goleiro que tem muito que crescer. Vamos botar ali para o jogo do Atlético, tudo pela pergunta 7, na casa de 7 ali. E Renato? Renato Pontes. Renato foi um bom treinador de goleiro, mas goleiro Renato deixou a desejar, parou cedo. Renato vai para casa do 4, ali. Caraca, que é isso lá, tá bom. Mas Renato, cara, muito obrigado aí, cara. Faça uma brincadeira aí para descontrair um pouquinho aí esse final aí de bate-papo. Professor Ricardo, é um prazer enorme estar falando com você. Sabe o respeito que eu tenho, o carinho que eu tenho, mesmo da distância, né? Sabe que a vida é corrida, sempre tem uma situação. Já me deu a resposta que eu perguntei, já deu a resposta. Mas, se caso, né, a gente provavelmente não saiu a tabela, mas devemos aí pegar o Náutico ou o Retrô. Se quiser ir lá, está convidado. Lá, ele verde. Irei de verde, tá? Irei de verde. Vou aumentar. Tem que ter, né? Tem que ter, né? Tem que mandar. Mas, cara, eu te agradeço aí, da importância do jogo da manhã de vocês. Vou tentar acompanhar daqui, tá? Sei como é jogar em Iguatu, porque trabalhei lá e sei como as equipes chegavam lá e era difícil enfrentar a gente lá. Era muito difícil mesmo. Quente, vestiária muito abafada. Como eu falei, tinha equipes que iam jogar conosco lá, preferiam ficar fora do que dentro da vestiária, porque realmente muito quente. Não sei se ainda está só um lance de arquibancada, porque quando eu estava lá só tinha um lance, o outro lado não tinha lance de arquibancada, era uma área bem descampada, então os jogadores iam para lá, ficava melhor do que ficar realmente dentro da vestiária. Mas, como eu falei, infelizmente é o regulamento, né, cara? Infelizmente é o regulamento, eu acho. Mas a partir do momento que a gente assina o regulamento, a gente foi de acordo, não podemos mais reclamar. Só jogar. É só jogar. Isso aí. Eu acredito muito, professor Ricardo, numa situação, se você trabalha certo com honestidade, a projeção de dar certo é muito maior do que dar errado, né? E é isso que acontece. Sabe que o futebol, ele de vez em quando é injusto, né? Não adianta. E a gente vai com força total para, pelo menos, no mínimo que a gente tem que fazer para tirar o time dessa condição de rebaixamento que não passou em nenhum segundo que está na situação, mas já que está, no mínimo tem que ser homem para tirar, no mínimo. É isso aí, cara. Mas, Renato, quero mais uma vez te agradecer. As portas estão abertas para vocês todos aí do Floresta. Quem quiser conversar, jogadores, comissões, quem quiser, você pode, quiser me dar uma ajuda aí, você pode, tem um canal aí legal aí que a gente pode fazer um bate-papo,
pessoal aí da base também, porque a ideia nossa é apresentar vocês. Porque normalmente se fala muito de quê? Do treinador e de jogador, mas não se fala muito do preparador de goleiro, do auxiliar técnico, do massagista, Então essas pessoas é que eu quero procurar trazer para que também conheçam o futebol, e não saber só que o futebol é feito apenas de atletas e de treinador, e sim tem um grande aparato por trás, né, cara? Exatamente. É verdade, pessoal. Assim, a comissão técnica em si, logicamente, que o nosso representante, né, como você, como sempre foi um bom treinador, sabe que é o que leva o nome de toda a comissão. A comissão técnica trabalha em prol do líder, que é o treinador, mas a gente sabe que é um trabalho de formiguinha. Se cada um fazer o seu bem feito, as coisas acontecem muito bem, né? Então, de vez em quando não somos tão lembrados, mas sim felizes quando o resultado chega, que cada um sabe que fez e acaba sendo. Quando dá certo, todo mundo ganha, quando não dá tão certo, também todo mundo sai perdendo, né? Então, pronto, Renato, suas considerações finais. Eu só quero mandar um abraço aqui para a galera que entrou aqui, que falou comigo. Assim, um abraço para a galera dos acreditados. É a peladinha que eu bato de domingo, não perco. Quando eu vou para Recife, é de lei ir para lá e depois ir lá para o Pica-Pau. Na minha folga, a patroa já sabe, já é certo, né? Quero mandar um abraço para todos os amigos de lá, falou aqui, tá? Quero mandar um abraço também, já falei do Erickson, que era o treinador de goleiro aqui da base, o Fábio Assunção, que é lá da minha terra boa, de Avilã, sou de Paulista, tenho um orgulho da onde eu vim, da onde eu sou, lá de Avilã. Um abraço para todo mundo de lá. Eu acredito muito que a gente só sabe onde quer chegar num momento que a gente sabe da onde a gente saiu, da onde a gente sabe quem acolheu a gente quanto mais precisou. Quero mandar um abraço também para o meu compadre, o Tarcísio. Mando um abraço. Aqui, o professor Hélio, aqui, que está no Náutico agora. Grande abraço, Hélio. Isso aí é uma relíquia do futebol. O professor Pedro Manta, todos aí que sempre estão sempre com a gente aí. Tá? Um grande abraço para você também, Ricardo, e muito obrigado. Muito feliz e agradecido de ter essa conversa, bate-papo, nota mil. Eu que agradeço, cara. Vai descansar um pouquinho, quem sabe que amanhã o bicho vai pegar. O sono de hoje é curtinho. Um abraço. Já passei muito por isso, cara. Pensa mil coisas, não dá certo. É isso aí. Mas espero que vocês façam um bom jogo amanhã e que, como eu digo, também tenho no coração o Iguatu, né? Porque trabalhei lá, foi o primeiro clube que me abriu as portas, mas aí já que estão nessas situações, que os dois da manhã que vençam melhor. E que se der tudo certo, os dois se salvam, os dois saem ilesos aí dessa fase aí. Amém, amém. Valeu, um abraço, Renato. Deus abençoe. Amém. Bom, pessoal, é isso aí. O papo de hoje foi com ele, Renato Pontes, preparador de goleiro do Floresta do Ceará. Terça-feira? Tem sim. Terça-feira tem live, sim. Agora, esse final de semana a gente vai descansar. Campeonato Pernambucano a todo vapor, esse final de semana. E na terça-feira vieremos aí com mais um convidado. Ok, pessoal? Um abraço a todos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Bom final de semana.